O Brasil se encontra em uma encruzilhada por conta do tarifaço que foi imposto por Donald Trump. Especialistas já alertam que, mais do que retórica e polarização, o momento exige equilíbrio e uma gestão eficiente para lidar com os impactos dessas novas tarifas. Para detalhar essas questões e nos ajudar a entender o caminho a seguir, convidamos Paulo Serra, especialista em gestão governamental. Seja bem-vindo à nossa programação, Paulo. Um ótimo dia a você. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui com vocês. Paulo, como o Brasil deve reagir a este cenário de tarifas impostas por Donald Trump? As tentativas de negociação parecem travadas. Não avançamos ainda em um acordo com os americanos e, cada vez mais, um dia após o outro, o dia 1º de agosto se aproxima. Sem dúvida, o que a gente não pode é assistir de maneira passiva esse resultado dessa radicalização da política, que pode, como você bem disse, a partir de 1º de agosto, ter impactos muito significativos na nossa economia. Porque enquanto um lado comemora, o outro lamenta, ou nesse caso, talvez os dois estejam comemorando, né? Por conta de que essas tarifas podem ajudar no processo de um lado da política brasileira, e outro comemorando porque esse tarifaço pune o Brasil e coloca na conta do outro lado político essa punição. Enquanto isso acontece, o prazo vai passando e os empregos, a produção de vários setores da economia brasileira correm risco, né? A gente não quer chegar numa realidade em que alimentos, por exemplo, podem ser descartados porque não tem para onde vender por conta das tarifas e da perda de competitividade do nosso país. Então, o momento agora, como você bem disse, é de equilíbrio. O que a gente precisa fazer enquanto país é esquecer a ideologia, esquecer a questão da polarização, esquecer a disputa política e a eleição do ano que vem e investir fortemente no diálogo, na diplomacia, procurar os órgãos econômicos mundiais, como a Organização Mundial do Comércio e tantos outros, e insistir na abertura de portas, na abertura desse diálogo, para que a gente consiga minimizar esse impacto, como outros países no mundo já fizeram. A gente sabe também que a política americana, agora liderada pelo atual presidente, ela tem feito esse tipo de ação de tarifar produtos de outros países, até de parceiros comerciais dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, mas de parceiros até mais relevantes, como forma de iniciar a negociação. Nós não vamos discutir aqui a estratégia. A gente precisa discutir o final dessa história para, como eu disse, não impactar o emprego. Então, o grande ponto hoje, a palavra de ordem para o Brasil é equilíbrio e diálogo, e esquecer essa polarização, que eu até chamo de radicalização da política, que tem impactado e pode impactar a partir de 1º de agosto de maneira muito significativa e negativa o nosso dia a dia. O dia a dia do trabalhador, da trabalhadora. Se engana quem pensa que essa questão do tarifaço não chega no cotidiano das pessoas, vai chegar. E isso pode acarretar em prejuízos muito grandes para a economia brasileira. Qual lhe parece, Paulo, o caminho para nós conseguirmos negociar essas tarifas? O governo tem algumas estratégias, dentre elas oferecer uma via segura de fornecimento de minerais críticos, aqueles utilizados em transição energética, a aceleração do registro de patentes, demorava 8 anos para registrar uma patente, hoje demora 4 e o objetivo é chegar até 2, então essa é uma promessa, mas é uma promessa antiga do Brasil. E também a redução da tarifa para o etanol, que hoje é de 18%. Seriam talvez alguns argumentos que nós poderíamos usar em uma negociação, mas lhe parecem os caminhos que podem nos levar a um resultado com os Estados Unidos? Esses caminhos mais técnicos, né, e mais econômicos, sem dúvida nenhuma, que são fundamentais, e você pontuou, na minha opinião, os 3 principais caminhos. No entanto, eu acredito que a gente tem um obstáculo antes ainda, que aí tange a questão política e ideológica, que a gente precisa superar essa barreira, o governo brasileiro precisa superar essa barreira, não pode ficar comemorando o impacto político negativo que esse tarifaço para o outro lado, né, dessa disputa política, que vai ocorrer só o ano que vem. Então, agora é bola no chão, parar de comemorar isso, independente do impacto que teve na popularidade do presidente, ou desse ou daquele grupo político, e ir para a parte econômica pura, como você colocou, e, além disso, demonstrar que, ideologicamente, esse assunto está superado e que a gente tem disposição
de conversar tecnicamente. Está faltando mais gestão e menos polarização, né? E é justamente nesses caminhos que você traçou. Perfeito. Um grupo de senadores vai aos Estados Unidos para tentar articular de outras formas, já que as vias diplomáticas tradicionais não estão funcionando. Talvez fazer pressão por senadores ou deputados democratas e republicanos, tentar uma intermediação com a Casa Branca. Você acredita que seja uma estratégia válida para este momento em que os dias se esgotam e parece que não avançamos em negociações? Depende muito, né? Eu acho que esse grupo de... Claro que todo esforço nesse momento ele é louvável, desde que seja organizado e que tenha uma uniformidade de propósito. Isso é muito importante, porque senão, também, se a gente tiver uma diversidade de opiniões, né, e soluções que não tenham uma linha de raciocínio como essa que foi colocada, de itens econômicos que podem ajudar a destravar, porque são demandas antigas da relação comercial Brasil-Estados Unidos, acredito que aí a gente possa perder o foco e desorganizar mais ainda um processo que já está desorganizado, né? Então, eu acredito sim que todo esforço, em especial de senadores, deputados, é importante para fazer uma espécie de uma mobilização de bom senso, mas que isso seja também, de alguma forma, conduzida pela democracia, pela diplomacia brasileira, para que a gente tenha os resultados esperados, que é, até 1º de agosto, a gente ter alternativas para que esse tarifaço não se imponha aos produtos brasileiros. Nós tivemos ontem alguns acordos anunciados pelos Estados Unidos. Indonésia, Filipinas e principalmente Japão, uma das maiores economias, a assinar um acordo definitivo com os Estados Unidos. Vou focar no Japão. O que foi cedido? Teremos uma tarifa recíproca de 15%, acima dessa tarifa base, que parecia base, de 10%. Então, produtos japoneses vão pagar 15% para entrar nos Estados Unidos. Teremos diminuição da tarifa para importação de carros, o que é muito benéfico para o Japão, porque exporta muitos veículos para os Estados Unidos, e também a abertura de alguns mercados. E a promessa de investimentos japoneses em solo americano, dentre eles uma infraestrutura de GNL no Alasca, tanto para transporte quanto para refino deste gás. Então, estas são algumas das condições do acordo entre Estados Unidos e Japão. A simples existência destes 3 acordos anunciados ontem são notícia positiva, talvez, para que tenhamos esperanças de um acordo comercial com os americanos, e como o molde destes acordos que já foram assinados até agora nos indicam o que podemos ceder aos americanos. Primeiro que as notícias são muito positivas, porque mostram claramente que tem disposição dos Estados Unidos, apesar, e aí, mais uma vez, deixando de lado qualquer questão ideológica, de desalinhamento político, mas que na economia, na parte técnica, na parte de gestão econômica, que impacta diretamente a vida das pessoas, tem disposição dos Estados Unidos em negociar. Eu voltei a semana passada do Japão, né, fiquei 15 dias por lá, fui estudar alguns projetos e também conhecer um pouco mais daquela cultura tão importante e hoje um dos maiores potências mundiais em todos os aspectos. E foi muito comemorado, né? As notícias lá eram muito comemoradas, apesar de ter uma taxação, apesar desse diálogo também ter começado não da forma ideal, porque começou também com uma certa pressão americana, mas foi muito comemorado a evolução disso, em especial dessa questão que você colocou da exportação de veículos, que é um dos pontos principais, uma matriz importante da indústria japonesa. Então, sim, sem dúvida nenhuma, uma sinalização muito positiva que nos dá esperança. E o caminho está demonstrado. O caminho é planejar isso de maneira técnica, dentro das demandas que já são muito conhecidas, porque a negociação Brasil-Estados Unidos é histórica. Então, os técnicos do Ministério do Desenvolvimento Econômico sabem qual é o caminho, sabem quais são as demandas, e é esse justamente o caminho, deixando de lado, como a gente já disse aqui, intensamente, mas eu faço questão de explicitar mais uma vez, deixando de lado qualquer questão partidária, ideológica ou política. Então, sem dúvida nenhuma, uma ótima notícia esses acordos e mostram o formato que a gente precisa seguir para, antes de 1º de agosto, conseguir eliminar esse desafio grande que pode impactar negativamente a economia brasileira. Vamos de reações gerais. Você mencionava que a notícia era muito comemorada, essa redução das tarifas.
Mazda hoje subiu 18% na bolsa japonesa, uma fabricante de veículos muito conhecida. Subaru subiu 17%, Toyota 14%, Mitsubishi subiu 13%, Honda subiu 11%, Yamaha 9% e a Nissan 8% de alta. Então, todas essas muito próximas dos 10%, algumas, como eu disse, a Mazda próxima dos 20% de alta. O setor exportador é muito relevante na bolsa japonesa, por isso mesmo tivemos uma alta de 3,5% para a bolsa nesta madrugada, durante a noite, claro, por conta do fuso horário. Última pergunta que eu queria fazer a ti. No caso do Japão, é um país que tem muito superávit comercial com os americanos, vende muito mais do que compra. O nosso caso é diferente da maioria dos países que estão atualmente negociando com os Estados Unidos. Nós temos déficit, nós compramos mais dos americanos do que vendemos. Isso muda as negociações? Sempre muda, mas também, claro que a gente tem a questão do commodity, que sem dúvida nenhuma, uma matriz principal da nossa relação, então a gente não tem o valor agregado na transformação e na tecnologia como tem o Japão, e isso na hora da gente contabilizar esses valores faz muita diferença, e é claro que a nossa relação para o Brasil é muito deficitária, a gente compra muito mais do que vende, mas temos a nossa relevância porque também os nossos commodities, os nossos produtos, eles, hoje, na questão da qualidade, da competitividade, nós temos muita relevância no mercado em produtos que são importantes. Então, se o saldo, né, apenas numérico, ele é, entre aspas, negativo para o Brasil, mas do ponto de vista qualitativo, o Brasil tem uma relevância reconhecida também pelos americanos, e isso nos dá, sem dúvida nenhuma, um alento para poder negociar, claro, não com a mesma posição do Japão, porque é uma superpotência, está entre as maiores economias do mundo, né? E um país altamente industrializado, com tecnologia avançadíssima em todos os aspectos. No entanto, essa qualidade dos nossos commodities também, e de outros produtos que a gente exporta, nos dá uma condição boa de negociar, sem dúvida nenhuma. Paulo Serra, especialista em gestão governamental, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela ajuda e por atender o nosso convite nesta manhã. Eu que agradeço, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Agradecido, até a próxima.